Olá, gente! Estamos de novo aqui. Mais uma tentativa. Bom, gente, retornamos. Acho que agora tá estável. Eu tenho que deixar sem música aqui. Queria deixar uma música ambiente, mas não dá. Bom, gente, agora vamos. Vou chamar aqui o Rodrigo. Compartilhem a live, tá, gente? Apertem no aviãozinho aqui, compartilhem com mais pessoas, enviem para os amigos, para eles também virem absorver esse conteúdo incrível que vai estar a live de hoje. Vamos ver se todo mundo vai entrando agora aos pouquinhos. Aê, agora foi. Maravilhoso! Ah, agora foi. Eu gosto de começar a live animada, com música, Coldplay, gosto de botar, mas o Instagram não deixa mais. Ele bloqueia, ele derruba a live, então é melhor Ah, deixar essa. Dá um sonzinho aqui ambiente, mas não dá nem para ouvir. Aí por causa começa de direitos autorais. direitos autorais, né? O Entendi. Alexandre tá aqui, ó. Ele que falou que foi a música, eu não tinha me ligado que Ah, era. olha só, olha só. Seja muito E aí? bem-vindo, Rodrigo. Fico Muito muito feliz de obrigado. te ter aqui, viu? Pelo Ah, conhecimento que tu tem para passar, pela pessoa que tu é também. Então, assim, gratidão por te ter aqui na minha live nessa semana especial. gratidão por me receber. É sempre um prazer estar junto com você, né? Estou super animado para esse evento aqui, maravilhoso, né? Divulguei com a minha comunidade, com o pessoal que gosta de acompanhar e está todo mundo muito animado para essa conversa que a gente vai ter aqui hoje. Ai, que legal. Eu também divulguei lá no pessoal no grupo que eu faço os rituais. Falei, Sim, gente, vão lá, porque o Rodrigo vai falar do Ábralas também. E o pessoal adora, assim, eu uso muito, muito nos meus rituais. que Então, esse é legal. um dos assuntos que a gente também vai falar. O Sim, pessoal tem dúvidas de como funciona. E eu vou deixar assim, tu por ser convidado, tudo sim. que a gente conversou, que a gente poderia falar, tá livre para te falar, tá? Eu quero que tu Maravilhoso. passe assim, o teu conhecimento. A gente vai sempre trocando esse conhecimento, mas eu quero que tu passe o teu conhecimento, assim, que tu possa transmitir o que tu gostaria para as pessoas e que pode transformar a vida delas também. Poxa, que legal. E tá aqui, ó, isso aqui é o que vai ser, é uma das coisinhas que vai ser enviado para ti, ó, gente. Ah, Para quem não conhece, ah. tá prontinho aqui, ó. Nossa, que maravilhoso, que Botei a maravilhoso. chavezinha, tá vendo a chave ali dentro, ó? Sensacional. E o, Nossa, E o porta-copo, a chavezinha, tudo de orgonite, ó. Para quem muito sabe, eu legal. faço os orgonites, tá tudo prontinho aqui. Nada mais justo, né, que o idealizador do Abralas ter também um kitzinho Oh, Abralas aqui. maravilhoso. Quando você me mandou aquela foto daquele altar lindíssimo, a estética já é muito impressionante, já é muito bonito, né? Mas quando você foi falando que cada um daqueles itens foi você que fez, então eu falei, Débora, que coisa mais linda, né? Libriana, né? E eu acho que faz toda a diferença, né? A gente confeccionar as nossas próprias ferramentas, né? E a gente ir dando esse tom estético. Eu acho que isso já diz muito sobre essa coisa que a gente vai falar muito aqui hoje sobre magia, né? A gente entender como que funciona a nossa identidade estética e conseguir projetar isso no ambiente ao nosso redor, na forma como a gente se apresenta, né? Em todas as nossas projeções. Eu acho que quando a gente tem esse apuro, né? Que a gente tem esse cuidado, a gente consegue se apresentar e chegar nos lugares com uma identidade mais marcada, né? Eu acho que faz toda a diferença. Com certeza. Eu comecei a perceber isso, assim, o que eu poderia deixar da minha energia também, e o que eu podia fazer com que fizesse que aquele ritual ficasse mais único, sabe? Com a energia daquilo que eu quero. Então, tem as velhinhas aqui, eu tenho uma aqui de proteção que eu fiz com palo santo e Que outras legal. ervas, tudo. Então, eu mesmo faço e confecciono as coisinhas justamente para quê? Para ter a minha energia.
Porque o que que é essa magia, né? O poder da mente? É a gente querer. Então, assim, cada pecinha que eu faço, eu pego e coloco a energia. Então, Sim, tudo que a gente trabalha é para isso, sim. né? Para as pessoas, e elas sentem, de fato. Então, isso aí é legal, né? A gente poder, em cada detalhe, trazer a nossa energia, até porque tudo tem energia, tudo é feito de energia. Então, cada pecinha que a gente compra tem a energia da pessoa, né? Sim. Então, quando é um ritual, com certeza faz toda a diferença. É, às vezes as pessoas elas, né, têm essa coisa de comprei um cristal, então comprei um objeto de poder, vou botar na lua, vou botar no sol, vou lavar com água corrente, né? Tudo isso é muito, muito válido, muito legal. Mas o hábito da gente ter essa consagração, dessa coisa da gente, né, sentar e comungar e projetar a nossa energia para aquilo dali, faz toda a diferença quando a gente deixa essa marca nossa, né? E a forma como cada um consegue projetar, a intensidade e a qualidade de energia que a gente consegue colocar nos objetos, nos nossos afazeres, né, em cada uma das nossas atividades, nos nossos relacionamentos, tudo isso está ligado com né, essa capacidade mágica, né? A gente fala de magnetismo pessoal e no final das contas isso é magia, né? Então a gente vai tratar muito disso aqui hoje. Eu gosto, Débora, de falar, né, que magia ela se resume dentro de uma equação específica, né? Qual que é essa equação? Ela é a soma da intenção com a vontade, né? Intenção vem do terreno do ar, do planejamento, vem do terreno das ideias, vem da nossa capacidade de delinear aquilo que a gente quer atrair, aquilo que a gente quer executar, aquilo que a gente quer manifestar. Mas para além de a gente conseguir definir isso, a gente precisa ter combustível, né? E o combustível é do terreno do fogo, ele é do terreno da vontade, ele é do terreno né, daquilo que a gente da nossa força de projeção. Então, de nada adianta se a gente tem um bom poder de planejamento se a gente não tem ímpeto para execução. E quando eu estou falando de fogo, né, às vezes as pessoas vão pensar assim, mas isso é espiritualidade. Não, é sobretudo a nossa capacidade de projeção emocional, né? Então aquelas pessoas que elas têm uma capacidade maior de sensibilidade, eu não estou falando nem de sensibilidade energética, eu estou falando de sensibilidade emocional mesmo, aquelas pessoas que se sentem tocadas pela vida, aquelas pessoas que têm capacidade de né, serem gratas, aquelas pessoas que têm capacidade de serem tocadas. Para muitos isso é uma vulnerabilidade, para muitos isso é algo, né? A pessoa vive a vida com lentes cor-de-rosa, mas não, é essa mobilidade de emoção que dá pra gente, né, esse nosso potencial, esse nosso capital para conseguir fazer esses investimentos na vontade. Então, para mim, intenção mais vontade é o sinônimo disso que a gente vai falar aqui hoje de magia. E a E gente tem vai trazer uma série de tudo a ver dicas. com a lei da atração, Sim. né? Com o poder da mente. Quando eu comecei a estudar a magia mesmo, porque tem muita gente que confunde, né? Magia com trabalho. A gente tá falando da magia Sim. mesmo. Isso vem muito do poder mental. Então, quando a gente vai fazer algo, a gente coloca a intenção, a gente coloca a emoção, aquela vontade, aquilo que vem de dentro, né? É Sim. aquela emoção mesmo. Então, a lei da atração também é isso. A gente consegue manifestar algo na nossa vida quando se trata de emoção, porque a emoção é o combustível de tudo. Não adianta a gente querer algo se a gente não tem aquele sentimento, a gente não consegue cocriar nada. E na magia é a mesma coisa. Então, como está tudo interligado, né? O poder da nossa mente, com a intenção, com o sentimento, tudo está ligado, né? E isso é muito legal. É legal para as pessoas saberem, porque às vezes não tem nem ideia, né? Sim, e é isso, né? Assim, quando você tem esse quê emocional, né, é que a gente vai entendendo tudo. Então, é aquilo, né, da gente conseguir se conectar com as músicas que a gente gosta, né, da gente estar num ambiente que a gente se sente à vontade, né, da gente estar cercado de pessoas que nos deixam bem, né, e tudo aquilo dali vai compondo todo um contexto que nos permite expressar o nosso magnetismo de uma forma mais plena, mais ampla, né? Então, uma das coisas que eu gosto muito de prestar atenção, né, é essa nossa capacidade de projeção, como que ela varia no dia a dia, como que ela varia quando a gente está 100% bem, que a gente está alinhado conosco mesmo, de um dia que a gente está mais cansado, de um dia que às vezes a gente está num ambiente que a gente não se sente tão confortável, de um dia que alguma coisa, né, diferente aconteceu, e essas pequenas ferramentas que a gente tem acesso no dia a dia, né, de orações,
respirações, meditações, né, outras técnicas de projeção de energia que elas nos permitem lidar com situações adversas e nos alinhar de novo com a nossa plenitude para que a gente possa, de fato, executar, né, os nossos trabalhos, nossas intenções, as nossas vontades de forma mais intensa e mais plena. As pessoas, elas perguntam muito isso, né? Principalmente aqui no meu perfil. O que eu faço? Qual técnica? O que eu faço para me alinhar? Porque, assim como eu já contei diversas vezes, tu viu, quando a gente gravou, tu viu que eu também passei muito por isso, eu tenho as minhas técnicas. Então, assim, o que tu faz para alinhar a tua energia quando tu não tá bem ou quando não tá legal? Porque, como eu sempre falo, a gente tá aqui para evoluir. Nem todo dia vai ser um mar de rosas, vão ter os desafios, vão ter problemas, vão ter dias que a gente fica com o humor mais alterado. O que tu faz? Quais são as tuas técnicas para te deixar bem, para te alinhar? Que Legal. está às mãos das pessoas também. Sim, sim. Eu acho que a primeira coisa, né, antes das técnicas, é a gente entender quais são as variáveis que de alguma forma nos influenciam, nos impactam, né? Então, a pessoa ela precisa de ter ali uma capacidade de autoanálise ou de autoconsciência. É claro que isso é, né, adquirível, é claro que isso é desenvolvível, né? Então, a gente está apontando aqui para a preocupação da pessoa de ter esse atributo, de olhar para si e olhar para o contexto ao redor dela e entender o que pode impactar ela de uma forma mais intensa ou não. Então, pera, como é que são as minhas relações ao meu redor? Né? Com amigos, com colegas de trabalho, com companheiros, com familiares, né? Com pessoas que às vezes eu não quero que estejam no meu ciclo de social, mas com as coisas eu sou obrigado a conviver, né? Como que eu lido e como que eu administro isso, né? Como que essas relações elas me impactam, né? Eu estou sempre tranquila, ou às vezes eu tenho desafios no dia a dia para lidar, né? Beleza, e eu comigo mesmo, né? Eu consigo me elogiar, eu consigo né, estar alinhado comigo mesmo, ou eu tenho aquela vozinha ali no fundo que fica fazendo as críticas. E conseguir mapear essas diversas influências, tanto externas quanto internas, é uma primeira forma para a gente entender quais são as técnicas que a gente precisa. Porque nem todos precisam das mesmas técnicas. Às vezes uma pessoa vai ter um problema de lidar consigo mesmo, às vezes uma autoestima, às vezes uma insegurança, às vezes uma inadequação consigo mesma, que não é o problema do outro. O problema do outro, às vezes, é um trato emocional com um familiar ou com uma pessoa específica, aquilo dali, né, traz essa dificuldade para a vida dela. Então, mapear e ter o entendimento do que está nos afetando, né, é o ideal. E isso só tem uma forma de fazer, que é a autopercepção, né? Se eu tenho dificuldade de me autoperceber, então eu preciso de ter um papel na minha frente para eu ir anotando, né, as variáveis, ou então eu preciso de ter um momento todos os dias, né, e aí a regularidade é a chave do processo para eu conseguir entender o que me aflige ou não. Dito isso, né, aí a gente entra nesse terreno de conseguir observar o que interfere na minha energia, né? Então, a gente tem esse campo etérico, esse campo magnético ao nosso redor. E nele se ligam uma série de outras relações, né? Sejam com pessoas, com trabalhos, com projetos, etc. E tal. Eu tenho consciência desse campo. Ele é pequeno, ele é curto, né? Ou ele é longo, ele tem uma grande amplitude, né? Ele é sólido ou ele é flexível? Ele está inteiriço ou ele está fragmentado, ele está furado? Por quê? A partir daí, né? Claro que isso é uma metáfora, né? Uma percepção extremamente subjetiva, né? E extremamente sutil. Mas a partir desse entendimento, eu começo a entender também como que eu me relaciono no mundo, né? Então, se eu tenho um campo muito pequeno, ele é flexível e ele está todo furado, significa que eu estou sendo permeado o tempo todo. Eu estou muito vulnerável. E eu vou me sentir inseguro. E eu não vou ter capacidade de conseguir me expressar, porque eu estou num ambiente curto. Então o que eu preciso? Eu preciso de práticas que elas vão dar amplitude para o meu campo, eu preciso de práticas que elas vão me dar solidez, né, e que elas vão me dar firmeza. Então eu vou trabalhar em práticas de banimento, de proteções, eu vou trabalhar em práticas de assunção, né, de forma de luz, para que eu possa desenvolver essa autoconfiança. Agora não, às vezes eu tenho um campo muito amplo, mas ele ainda é flexível. Então eu sou uma pessoa extrovertida, mas eu caio no papo de qualquer outra pessoa e sou ingênua, etc e tal, né? Então eu preciso reduzir um pouquinho
conseguindo trazer mais solidez, né? E aí, a partir dessas metáforas, né, a gente vai conseguindo identificar essas diversas técnicas. Então, a gente fala, né, eu costumo dizer que uma das técnicas principais para a gente ter no dia a dia é ter alguma técnica que nos dê essa proteção, que nos dê, que nos confira a consciência e o entendimento da nossa individualidade. Ah, Rodrigo, mas eu não quero ser individualista. Não, não é isso que a gente está falando. A gente está falando da gente entender qual que é o nosso espaço pessoal. E esse espaço, ele é muito mais um espaço energético do que meramente uma coisa subjetiva. Então, quando a pessoa se aproxima demais e às vezes ela está dentro do nosso campo, ela está nos influenciando, a gente não tem essa percepção, né? Às vezes eu não tenho a possibilidade de ter um espaço que eu queria ter dentro do meu ambiente de trabalho. Eu posso trabalhar num escritório e ter várias outras pessoas ao meu redor. Mas, se eu tiver uma técnica de visualização de luz em que eu consiga cercear o meu redor e que eu consiga estabelecer limites e fronteiras, a partir dali eu consigo estabelecer uma segurança e ficar mais à vontade, né? E aí é mais ou menos por aí que a gente vai passar hoje. Ah, bem legal. E é bem isso mesmo. As pessoas, elas muitas vezes não têm noção, focam em uma coisa só. Então, se eu cuidar da minha mente, eu não preciso cuidar de mais nada. Então, nós somos espirituais, nós somos seres energéticos. Então, a mente comanda tudo. Mas a gente tem nosso campo espiritual energético e a gente precisa cuidar também. Então, uma das mudanças da minha vida também foi quando eu comecei a cuidar da minha parte espiritual, que até então eu nem sabia que existia. Legal. Então, assim, eu comecei a cuidar, comecei ao mesmo tempo que expandir, né, o meu campo, eu comecei a cuidar dele também para ele ficar mais forte. Então, ali começou a mudar muita coisa. Por isso que a minha energia, hoje as pessoas falam, né, é porque eu sinto só de olhar, é porque é o campo trabalhado, é o Sim. espiritual trabalhado, é o energético trabalhado junto com a mente, com todo o outro conjunto, né? Então, a gente tem que cuidar de todos esses aspectos para ter esse equilíbrio emocional também. Às vezes as pessoas acham que emocional, só o emocional. Não, tem muita coisa por trás dali que a gente precisa analisar. E esse de anotar que tu falou, é uma das primeiras coisas que eu fiz também para saber quem eu sou. Até falei nas lives anteriores, de anotar, né, quem eu sou. Eu tô relendo o livro do Quebrando Hábitos de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza, e ali ele fala, né, de como a nossa mente, como nas ressonâncias, não lembro o nome específico da ressonância, como a nossa mente, ela fica alterada e doente, o nosso cérebro mesmo, com pensamentos negativos, com sentimentos negativos, com traumas, realmente modifica o cérebro. Então, é uma coisa assim que os estudos, as pesquisas já comprovaram. Então, claro, a gente tem que trabalhar o emocional, que tem a ver com a mente, mas o espiritual também tem tudo a ver, né? O nosso campo energético é um interligado ao outro. Então, é anotar aquilo que quem a gente o que eu estou pensando, o que está me causando aquilo ali. Eu estou sempre, como eu estou sempre pensando nisso e estudando, vai aparecendo as coisas para mim. Apareceu uma frase do Karnal, do Leandro Carnal, falando que o veneno a gente só vai receber, né, se a gente aceitar. Tipo, eu só vou me envenenar se eu tomar quando a pessoa me entrega. É a mesma coisa com o julgamento, é a mesma coisa quando alguém vai falar algo de ti. Eu só vou receber aquilo se eu tenho isso dentro de mim. Então, se alguém me xingar e tiver com raiva, eu só vou sentir raiva se eu tenho esse sentimento dentro de mim. Então, por isso que é importante aquele dia que a gente não tá tão bem, pode ser por influência externa, o porquê que eu tô sentindo isso. Então, eu tenho isso dentro de mim também. Porque a partir do momento que a gente começa a evoluir, que a gente começa a descobrir o porquê e tratar isso, o outro não me afeta mais. Então, a gente começa a ter esse poder, né? Misturei um pouco aqui, falei de tudo um pouco. Não, maravilhoso, e eu acho que você traz muito essa coisa, né, dessa ressonância de como que o outro se projeta em relação a gente, como que a gente aceita ou não essas relações e como que a gente lida com, né, essa coisa da voluntariedade, né? Então, quando a gente está falando desse campo energético, a gente entender, sim, que a gente é esse amálgama de energias, essa metamorfose esse ambulante, né, essa interação com tudo aquilo que a gente, né, entra em contato no dia a dia. Mas que, a partir do momento que a gente começa a prestar atenção nisso, do espaço pessoal, do campo, né, de quem eu sou, de como que está a minha mente, né, eu passo a ter muito mais consciência e muito mais percepção também, né, de como são as minhas relações, se elas são proporcionais ou não, se as pessoas, de alguma forma, elas têm segundas intenções, né, se aquelas relações elas estão equilibradas ou não. E
é a partir daí que a gente vai conseguindo se desvencilhar de situações que elas são desagradáveis e o contrário também. A gente consegue, né, de fato, atrair pessoas que elas estejam alinhadas com o nosso propósito. E eu falo assim que o processo, né, com o Abralas, né, a gente vai falar um pouquinho disso, é muito por aí, né? É como se fosse uma ferramenta, um mecanismo que a gente ativa, a gente coloca em uso, né? E diversas coisas elas vão sendo atraídas dentro daquela nossa vontade. Às vezes a gente nem sabe de forma clara qual que é a nossa vontade, mas a gente meio que vai sendo atraído para aquilo ali e as oportunidades elas vão se apresentando de forma tão clara, tão nítida e tão gritante que a gente fala assim, cara, não tem como não trilhar essa estrada de tijolos amarelos que está se abrindo aqui na minha frente, né? Já que tu tocou, vamos falar então. Uhum. Para quem está aqui, bastante gente está aqui também, veio para saber sobre, né, sobre o Abralas, o que é, como foi idealizado, como foi criado. Enfim, deixa eu mostrar aqui, tu deve ter aí também, né? Legal, Mas sim. vou mostrar aqui, ó, gente. Esse aqui é o Abralas, tá? E eu quero que tu explique como é que surgiu. Tanta gente já usa ele, tanta gente já teve, nossa, tantos depoimentos, né? Sim, Não sim. só nos meus, mas os que passam para ti, os que eu vejo também no Google. Como surgiu, como foi, o que é o Abralas, enfim. Ah, legal. O Abralas, né, a gente chama, dentro da magia do caos, a gente fala que tem essa técnica de servidores astrais. Né? O que são os servidores astrais? São como se fossem construtos mentais que eles são utilizados para uma intenção específica. Né? E, em geral, né, até os idos de 2010, 2015, a maioria desses construtos, desses servidores, eram servidores individuais. Então, por exemplo, uma pessoa, ela quer alcançar um objetivo específico na vida. Então, ela quer um emprego. Né? Ela ia construir o próprio servidor dela, né? Colocava ele para auxiliar ela a identificar qual era a oportunidade de trabalho mais adequada com o que ela queria e tal, e colocava aquela energia dali em funcionamento e beleza, conseguiu, pronto, esqueceu e acabou. Mas, dentro da literatura mágica e ocultista, a gente já tinha alguns casos daquilo que a gente chama de servidores coletivos, né? Servidores públicos, né? Que são o quê? Construtos que eles estão disponíveis para toda a maioria. E esses construtos, necessariamente, eles criam uma espécie de egrégora. Né? Por quê? É onde que as pessoas elas conseguem se encontrar e comungar daquela energia. Então, por que eu vou ficar inventando, né, um servidor para uma necessidade específica se eu já tenho um que ele já atende várias outras pessoas e que, né, aquilo dali está mais ou menos pronto, eu posso simplesmente pegar e utilizar. Né? E aí, a gente tinha poucos servidores astrais coletivos no Brasil e eu queria, né, trabalhar mais com essa magia. Então, primeira vez, eu trabalhei com um servidor de sonhos lúcidos, eu tinha uma dificuldade muito grande de lembrar os meus sonhos, e foi muito bacana, eu passei por algumas pessoas, todo mundo relatou, e eu falei, poxa, isso é muito legal. E aí, na época, eu estava tendo dificuldade de conseguir, né, manifestar as coisas. Então, às vezes, eu senti que os meus fluxos todos eles eram muito travados, não só de trânsito, mas de burocracia. Né? Às vezes, um trabalho que estava tudo encaminhado e as coisas não andavam e tal. Né? E aí, eu estava dentro de uma escola iniciática que eu fazia parte, e veio essa ideia quase como soprada, quase como uma grande intuição. Veio o nome Abralas e veio esse símbolo. Eu fiquei rascunhando ele no caderno e tal. Eu fiquei pensando sobre aquilo ali e falei, nossa, isso aqui é muito interessante. E aí eu fui desenvolvendo essa ideia e falei assim, olha, para não achar que eu tô ficando louco, né? Eu sempre uso um grupo de testes, então eu tinha alguns amigos que também eram magistas, praticantes de magia e tal, e passei para eles utilizarem. E aí as pessoas elas começaram a relatar né, experiências muito intensas e muito rápidas. Falei, opa, tem alguma coisa aqui. E assim o Abralas foi se popularizando. A gente foi, né, divulgando os resultados, compartilhando os resultados, e eu entendi que tinha uma necessidade da gente observar essa egrégora de uma forma mais de perto, tanto para a gente auxiliar outras tantas pessoas, eram muitas das pessoas que chegavam e não tinham, né, o menor entendimento de como é que essa ferramenta funcionava, de como é que funcionava magia, etc e tal, né, mas também para a gente ir desenvolvendo essa ferramenta de uma forma que fosse ficando mais clara e que a gente pudesse simplesmente mandar um documento, qualquer um pudesse tornar isso acessível, né, e se desenvolver.
E assim foi feito, assim. O Abralos ele foi, então, sintetizado e manifestado no ano de 2016. Hoje a gente tem 5 anos, né, dessa egrégora. E aí, a gente faz, né, rituais coletivos todo mês, né, tanto para juntar os membros interessados daquela egrégora. Né. A gente sabe que o grupo que a gente toca no Facebook não é nem 1/3 das pessoas que usam ativamente, né? Tem muita gente que já não usa mais Facebook, tem muita gente que trabalha com ele independentemente. E aí, Débora, o mais legal foi, começaram a aparecer uma série de pessoas que tinham sonhado com um símbolo, não sabiam o que era, ou que tinham ido numa gira, num terreiro, ou que tinham ido num centro espírita, que a entidade que estava atendendo a pessoa falou do Abralos, né? Pessoas que chegaram porque, o meu terapeuta me indicou, e a gente falou assim, opa, pera, esse aqui saiu dessa divulgação orgânica digital. O astral está retroalimentando essa egrégora. Tem alguma coisa que a gente precisa, né, lidar com essa responsabilidade aqui. Então a gente sempre teve esse cuidado muito grande de acolher as pessoas, né, de ensinar, de tirar todas as dúvidas, de ir orientando para que, uma vez que essas pessoas tenham os resultados e compartilhem esses resultados com a comunidade, elas possam passar a ferramenta para frente. E aí, qual foi a nossa surpresa quando a gente viu assim, pessoas de outros países começando a chegar na egrégora e a gente tem que traduzir, né, para francês, né, inglês, espanhol, alemão, grego, né, e uma série de finlandês, sabe? E aí a coisa foi tomando forma. Então, o Abralos é mais ou menos isso, é uma ferramenta de abertura de caminhos, né, que auxilia a pessoa a se alinhar com o caminho dela, se alinhar com as oportunidades que estão mais alinhadas com o propósito dela, e a partir dali ir manifestando essa plenitude de abundância e de alegria dentro da vida, né, e dentro das diversas possibilidades da vida dela. Sim. Ai, que legal, que legal. E eu também tenho muitos depoimentos, as pessoas também. E quanto mais gente, já é assim, o servidor, a gente pode dizer que também é uma forma pensamento, né? Sim. É uma forma pensamento, um arquétipo. O que mais tu delega um servidor? Assim, É, como tu poderia explicar para as pessoas que não têm ideia assim do que a gente trabalha, o que é um servidor, assim? legal. Porque tem bastante, a gente vai pesquisar, eles falam forma pensamento, arquétipo, como tu fala assim o servidor, como tu poderia explicar que é o servidor? O servidor, né, quando a gente fala de forma pensamento, né, a gente fala também nesse termo, elemental artificial. Como assim? Né? É uma consciência que ela não é proveniente do Criador, então ela não foi criada organicamente, ela foi criada artificialmente, mas ela é dotada de uma certa inteligência, de uma certa consciência. Né? E esse elemental artificial, em geral, são seres que eles servem para cumprir um propósito específico. Mas a espiritualidade, no seu plano todo, né, poderoso e inteligente, ela entende que ferramentas, projetos, planos que eles cumprem um propósito específico muito bem, eles podem ser realocados para que aquilo dali se torne uma plataforma, né, de manifestação de luz. Né? Então, quando você tem um projeto, seja um canal no YouTube, né, seja um projeto de palestras, de mentoria, seja um atendimento que você faz para outras pessoas, que aquilo dali está devidamente sistematizado, firmado e que ele cumpre o seu propósito, ele vai ter o apoio da espiritualidade como um todo, né, para que aquilo dele possa crescer, né, e ser compartilhado e alcançar outras pessoas. E da mesma forma que isso acontece com esses projetos todos, acontecem também com essas ferramentas espirituais. Então, às vezes um médium, ele canaliza uma ferramenta de luz, né? Ou então, a gente está falando de servidores coletivos, né? Muitas vezes, isso que era apenas uma forma pensamento gerada a partir de uma intenção, ela vai ganhar um aspecto muito maior, que ela vai se desprender da intenção de um grupo de magistas, de um grupo de praticantes, para servir como uma ferramenta para a espiritualidade. Então, né, no final das contas, é como se a gente tivesse né, projetos que eles estão tramitando dentro de um âmbito público e que, uma vez que eles são identificados e aprovados, eles ganham isso. Então, quando a gente fala de servidores públicos consagrados,
A gente está falando, então, de uma plataforma, né? É uma egrégora, né? No sentido de que as pessoas comungam dentro de um objetivo específico, no sentido de que as pessoas utilizam daquele conceito, daquela ideia, daquele arquétipo para conseguirem alcançar, né, objetivos específicos, mas, tal como qualquer outra egrégora, tem essa inteligência que se autogera, né? Que se autogesta, né? Então, com isso, o que a gente quer dizer? Diferente da chave de fenda que você pega para você apertar um parafuso específico e ela precisa da força do operador, né, para conseguir apertar aquele parafuso, né, uma dessas egrégoras, ela só vai aceitar que você use a chave de fenda para apertar um parafuso. Ela não vai aceitar que você use aquela ferramenta para uma outra situação que não tem nada a ver. Ela simplesmente não vai fluir, né? Então, essa é a grande diferença dessas ferramentas que elas são de alguma forma consagradas. E aí esse é, então, né, o propósito do Aura, servir como uma espécie de plataforma, uma espécie de ferramenta dentro desse propósito, de abertura de caminhos, de facilitação de fluxos, de manifestação das oportunidades que são mais interessantes para a pessoa naquele momento. Ai, que legal. E eu te falei, teve uma pessoa que falou, fale um pouco mais dos sonhos que você citou. Eu te falei 2 dias, um dia depois do ritual, eu sonhei aquilo. Parecia um templo romano, eu não sei, Sim. que tinha um símbolo bem grande, assim, do Ábralas. Eu não sei o que que era, então eu ia apresentar o mestre. Como é que a gente sonha nessas... E depois eu não sei ainda se é real ou que não é, porque tem coisas que é muito real, Sim. mas eu não sei o que é real ou não, esses sonhos lúcidos. Até já tira um pouco da dúvida da Denise ali, que ela falou um pouco dos sonhos que tu citou. Uhum. Então, né, no processo do Abralas, né, a gente tem isso que a gente chama de um tempo astral, né, que nada mais é do que um local, né, uma delimitação espacial dentro do astral em que as pessoas que utilizam dessa egrégora podem ter acesso para comungar dessa energia. Então, às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas eu não posso acender vela dentro de casa. Então, nossa, eu não tenho a capacidade de ficar sentando todos os dias ali para fazer meditação. Então, nossa, eu moro com uma pessoa que ela é intolerante, que ela não aceita. Ótimo, a gente tem essa sala, entre aspas, né, no plano astral, em que ela está acessível para todas as pessoas que querem se conectar com essa energia e que, uma vez que elas né, estão num processo de meditação e elas acessam esse espaço, né, elas podem ali comungar e utilizar dessa energia sem ter nenhum tipo de objeto material, vela, incenso, oração, nada do gênero. E aí, muitas vezes as pessoas elas são tocadas por essa energia porque é algo que elas precisam na vida delas. Então, eu tenho muitos casos de pacientes meus que falam assim: Rodrigo, eu cheguei até aqui por causa do Abrams. Eu falo, tá, beleza. Mas como é que você chegou até o Abrams? Nossa, essa história é interessante mesmo, porque eu estava precisando de uma situação na minha vida, as coisas não estavam andando, e aí do nada apareceu um símbolo na minha frente, eu tentei fazer. Então, nossa, eu estava meditando, eu estava desesperado, e aí simplesmente eu estava rolando no Instagram e apareceu esse símbolo e eu tentei. Né? E aí é realmente como se as pessoas elas fossem apresentadas para uma oportunidade de tomarem a rédea da vida delas e se organizarem a partir dessa vontade. Mas isso é importante, né, Débora? Servidores, né, esses tipos de inteligências, eles só são ativos a partir da vontade do indivíduo. Então, não adianta nada ele ter o símbolo bonito e colocar ali e não fazer ativação, ou não fazer a projeção de energia, ou então não dar permissão para que aquela energia trabalhe, porque as coisas não acontecem se a gente não quiser, né? Então é preciso que a pessoa ela esteja disposta e aberta justamente para que as portas se abram, né? Uma pessoa fechada não consegue ter portas abertas. E os sonhos são manifestações disso. Tem pessoas que elas têm diversos tipos de sensibilidade, tem pessoas que elas vão conseguir ouvir a voz da consciência dentro da cabeça, falando: olha, por que você não faz isso? Olha, você devia pensar dessa forma. Tem pessoas que vão ter uma descarga de intuições, quase como se tivesse um arquivo fazendo download mental, né, e organizando as ideias. E tem pessoas que às vezes elas vão ter uma mediunidade mais onírica, né, na hora que ela está fazendo ali meditação, na hora que ela está acendendo a velhinha, ela não sente nada especificamente, mas ela vai deitar e aí de repente ela tem ou sonhos extremamente literais: nossa, é isso que eu tenho que fazer, é desse jeito, nossa, é assim que tem que ser feito.
ou então sonhos simbólicos que eles vão sendo decompostos e revelados ao longo do dia a dia. Eu gosto de anotar, assim, pequenas coisas, porque tem coisas que eu uso, que eu anotei há 2 anos atrás, assim, ou que pode ter vindo como insight, ou então em Que sonho. legal. É legal a gente anotar, porque a nossa mente, ela vai dando, isso é uma coisa assim, que conforme a gente vai pedindo, às vezes a gente quer mudança de vida, às vezes a gente Sim. quer mudar a área financeira, pode vir o Ábralas, pode vir o símbolo, pode vir diversas ideias que a nossa mente, ela vai mandando. Então a gente tem que anotar justamente por isso, né? Porque às vezes a nossa mente está dando, ou o espiritual está dando a ferramenta para a gente chegar lá e a gente não está fazendo nada. E isso que tu Isso. disse de a gente ativar, isso vale para tudo, né? Sim. Entra também como se fosse isso que eu falo da lei da atração, não adianta nada a gente não colocar ação. A ação é o que vai fazer com que a gente chegue lá. E é a mesma coisa os servidores, qualquer ferramenta, tudo que a gente tá tudo ali às nossas mãos. A gente pode usar. Eu acho muito legal usar os servidores para isso, porque eles vão nos auxiliar também. Mas vai depender da nossa ação de ir lá fazer, da nossa ação de ativar, da nossa ação de dar atenção e, ao mesmo tempo, cuidar das nossas ações. Não sei se deu para entender. Então, Sim. tudo, a ação, ela depende de tudo, né? A nossa vida. Então, assim, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão que nada mais é do que a magia, como o tema da live, né? A magia aplicada no dia a dia. Como tu descreveria isso diante de tudo isso que a gente falou? Legal. Olha, né, e já vou puxar também a última pergunta aí, né, da Ah, Denise, quando pergunta. ela fala como ativar essas energias com frequência, oferecer velas e tudo, né? Então, cada uma dessas energias elas têm um aspecto de como ativar, né? No caso do Obras a gente vai falar de velas, mas a palavra que a Denise usa e que eu acho que é vital aqui para a nossa live é justamente a questão da frequência, né? Porque às vezes a gente tem rituais que são muito elaborados ou que a gente se predispõe a fazer uma mudança muito grande na nossa vida e a gente se foca naquilo dali, né? E esses passos eles são muito importantes, né? Ter um momento que a gente vai ter a virada da chave, mas muitas vezes depois que a gente sai dessa virada da chave as coisas ainda não aconteceram. Às vezes a gente mudou o comportamento naquele momento, mas vai acontecer uma outra coisa. Sempre a gente tem a inércia do mundo comum, né, que vai nos puxar de volta para aquela postura anterior. Então, quando a gente tem frequência, né, quando a gente cria hábito, quando a gente tem disciplina e perseverança, a gente consegue ir criando outras posturas, né, não só mentais, mas também na forma de lidar com a vida, né? Então, se a gente está falando do Ábrados, a gente fala muito dessa questão dos 40 dias, né, de a gente ter ali um ritmo, né? E por que ritmo? Porque quando você começa um processo desses, né, é como se fosse um pêndulo, né? Você começou, deu um empurrãozinho no pêndulo, ele vai voltar. Aí no segundo dia, você empurra mais forte. No terceiro dia, quando chega no 10º dia que você está fazendo aquilo todos os dias, dando um empurrãozinho por dia, o movimento, a capacidade que você tem de mobilização energética é muito mais intensa do que se você acender 10 velas por dias alternados, ou se você fazer isso só quando você precisa, né? E aí você vai criando esse movimento pendular, esse ritmo, que ele é cumulativo, né? E que ele vai alcançar um resultado muito mais intenso. Então é por isso que a gente faz, né, as novenas, é por isso que a gente faz a oração, né, do Arcanjo Miguel de 21 dias, é por isso que a gente vai insistir, né, na questão de fazer banimentos sistematicamente, né? E também essa questão de a gente fazer uma autoanálise, porque um dia que a gente não faz, né, ou que acontecem circunstâncias que nos impedem de fazer, é justamente naquele dia que vai se manifestar toda aquela energia que a gente está tentando ou expurgar ou organizar, né? É a brecha, é a vulnerabilidade, é a falha, né? Então, quando a gente fala dessa coisa da magia aplicada no dia a dia, a gente está falando justamente dessa capacidade de conseguir organizar toda a nossa psicoesfera, né? Para que a gente faça mudanças que elas sejam consistentes e que elas sejam definitivas, né? Ao contrário disso, a gente pode ter resultados que eles sejam muito expressivos,
mas eles sejam pontuais e depois a gente volte para um outro ponto e a gente fala assim, nossa, vou usar aquela magia que ela deu certo aquela vez. Beleza. É legal a gente ter ferramentas na nossa manga, mas mais legal ainda é a gente conseguir usar elas e não precisar usar de novo, porque já esgotou aquilo ali, né? Vamos pesquisar outras ferramentas, vamos usar outras coisas. Então, acho que essa questão da frequência ela é muito importante. Eu acho que foi não sei, acho que foi o Thiago Nigro que deu o exemplo da esteira, que a gente precisa dessa constância, independente daquilo que a gente for, a gente tem que se comprometer a ter essa persistência e essa disciplina diária, independente com o que for, porque isso aí é o que modifica a nossa vida. Então é como se a gente subir numa esteira e tá lá caminhando. Se eu parar, eu vou cair. E tudo que vem nela vem atrás de mim. Então, assim, é uma constância, é eu trabalhar as crenças, ativar um servidor, eu ter um propósito, eu fazer aquilo que eu quero e ter essa disciplina daquilo que eu quero. E cuidar isso diariamente na minha vida. Não é eu vou fazer para aquilo ali e deu. A nossa vida, ela é uma constância. A gente precisa ter essa disciplina. Esse exemplo da esteira é perfeito, porque vamos supor que a gente está lá fazendo tudo. Parou, vai vir tudo de novo. Então, assim, tem que ter essa disciplina, porque senão para. E isso é a nossa vida. Não adianta a gente fazer uma coisa e deu. As pessoas perguntam, mas eu posso fazer outro ritual? Deve. A gente deve estar sempre fazendo. É uma coisa constante para a gente sempre ativar essa energia e para, assim, o universo espiritual saber o nosso propósito. Porque não adianta alguém, eu quero mais prosperidade, eu consegui tal coisa e deu. A gente quer abundância na vida como um todo, né? Não só numa área, em todas. Então, a gente tendo essa disciplina, a gente consegue criar esse equilíbrio em todas as áreas. Em tudo. Eu só consegui mudar a minha realidade quando eu comecei a colocar disciplina em tudo. Em todo o meu dia a dia. Eu ir atrás daquilo que eu quero. Eu levar todo o conhecimento como estilo de vida, né? Aí é que tá. É tu não usar uma vez que outra. É tu levar como estilo de vida. É ali que a gente tem esses resultados mais expressivos. Eu fiz também os 40 dias. Eu tenho aqui do ladinho o altarzinho, que eu todo dia vou ali, sendo uma velhinha, sabe? Falo, ativo, porque é uma coisa que vai criando hábito, né? Então, conforme a gente vai criando hábito, a gente está ali mantendo essa egrégora e vai estar sempre me ajudando, sempre fluindo. Então, eu acho muito legal. Eu acho também, assim, que a gente vai pegando, né? A gente vai ter, quando a gente chega num momento em que a gente consegue, né, estabilizar e equilibrar, né, as diversas frentes da nossa vida. É claro que eu não estou falando ainda da gente conseguir estabelecer plenitude e abundância em tudo, mas a gente está mais ou menos estável. Aí a gente passa para uma outra fase, que é o quê? Adquirir novas referências. Opa, pera, isso aqui tá bom para mim, tá legal, mas como que isso pode melhorar? Né? É a pergunta que a gente faz sempre, né? E que a gente vai adquirir esse entendimento, né? Daquilo que é inédito, porque às vezes a gente acha que uma determinada situação ela já é suficiente, que ela já conseguiu nos contemplar, mas beleza, conseguiu nos atingir, né, num determinado nível de consciência que a gente tinha até então. Agora a gente precisa de outros desafios, a gente tem outras necessidades, às vezes a gente tem outras necessidades, inclusive de como que a gente pode se projetar, como que a gente pode tocar outras pessoas, como que eu posso refinar os meus relacionamentos. Né? Até então, eu precisava de resolver situações em que eu era uma pessoa insensível, ou então eu era sensível demais. Depois que eu consegui resolver isso, eu posso encontrar outras formas de como que eu posso ser mais generoso ou mais bondoso nas minhas relações interpessoais. E aí, aquilo ainda é uma característica inédita para mim. Então, eu posso ir buscar, né, dentro dos mestres da Grande Fraternidade Branca, né, um exemplo de uma energia pura de compaixão, uma energia pura de verdade. E aí, trabalhar com aquela energia no dia a dia, no cotidiano, para eu ir conseguindo assimilar. Então, eu nunca pensei muito na questão da sinceridade, na questão da verdade. É só um atributo para mim. Mas a partir do momento que eu tenho ali contato com a Grande Fraternidade Branca, que eu tenho contato ali com um mestre que, para ele, o atributo principal dele é a verdade, e aí eu passo a fazer um voto de verdade, né, de que eu não vou mais falar mentira, e eu passo a perceber aquilo dele de uma forma né, mais intensa, eu vou trazendo algo que ele não fazia parte da minha vida, então. E quando eu começo a vivenciar e comungar com aquela energia, eu começo a ver
os resultados, a consequência daquilo dali, e as pessoas que estão ao meu redor também começam a notar essa mudança. Então eu vou conseguindo assimilar e manifestar atributos que até então eu não tinha capacidade consciencial simplesmente para conseguir me conectar com ele de forma tão profunda, né? E essa assimilação dessas coisas que às vezes são tão distantes, mas que em um determinado momento a gente consegue trazer e manifestar na nossa vida, que vai calçando os nossos patamares evolutivos, que vai nos aproximando desse caminho de iluminação, de evolução, né? Eu tenho, tu foi falando, eu fui vendo uma outra versão disso que tu falou, que, tipo assim, é o mesmo sentido, porém em outra versão. Por exemplo, de conhecimento, né? A gente está ali, a gente adquiriu o conhecimento necessário, evoluiu na vida. Então chegou aquele momento que, tá bom, mas e agora? O que eu vou fazer? Então eu vou em busca de uma coisa diferente, de um conhecimento a mais, para eu conseguir colocar em prática, e aí sim eu ir evoluindo. Então isso é com conhecimento também, né? Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente busca algo para o nosso crescimento, mais a gente está contribuindo para essa evolução. Então a gente nunca tem que ficar confortável, não sei se confortável é bem a palavra, mas na zona de conforto mesmo, né? A gente está sempre buscando algo mais para a nossa evolução. Se está tudo bom, eu posso ir a mais, né? Eu posso buscar algo que vá fazer com que eu evolua mais e chegue mais longe nesse meu processo de evolução, né? O processo evolutivo e também em outras questões da vida, né? Sim, e identificando aquilo que de alguma forma conversa com a gente, como? O que me traz satisfação, né? O que me traz uma felicidade genuína? Pera, esse curso aqui foi bacana, mas aquele outro que eu fiz me fez brilhar os olhos, abriu um monte de possibilidade. Por quê? Por que aquilo dali conversa comigo? Né? A partir do momento que eu tenho esse entendimento daquilo que me toca no íntimo, né, eu consigo correlacionar isso com a minha forma mais natural de me expressar. Né? Então, essa exploração, né, de outras matérias, de outros estudos, de outras relações, né, vai trazer também para a gente autoconhecimento e entendimento de como que a gente se expressa de uma forma mais dinâmica, né, e mais fluida. Né? E aí a gente volta de novo para essa coisa dessa fluidez perfeita do dia a dia. A Denise perguntou se o Abralas pode ser usado só para prosperidade. Na verdade, para abrir os caminhos no geral, né? A gente que conversa, a gente que decide, tu pode falar mais. Sim, eu falo assim que a prosperidade ela é uma consequência natural de quem está alinhado consigo mesmo, né? Então, o propósito principal do Abralas é conseguir nos mostrar qual que é o caminho de cada indivíduo, né? E aí esse caminho, claro que ele não vai ser escancarado, vai falar assim, olha, seu propósito divino vai fazer tal e tal coisa. Não, mas ele vai auxiliar a apresentar quais são aquelas oportunidades que estão mais alinhadas naquele momento da vida do indivíduo. Se o indivíduo não está num emprego que consiga contemplar as necessidades dele, ou não está numa ocupação que consiga, né, trazer satisfação e saciedade, ele vai mexer as coisas para que a pessoa possa identificar outras possibilidades, outras oportunidades. Se a pessoa está bem de vida, está bem de grana, está feliz e etc e tal, mas está num relacionamento que de alguma forma está sufocando ela, está impedindo ela de enxergar outras coisas, então às vezes ele vai trazer insights e percepções para que a pessoa possa enxergar outros caminhos, ou de como conduzir aquele relacionamento de uma forma mais harmônica, ou de enxergar qual seria o relacionamento ideal para aquela pessoa conseguir. Então, não se resume necessariamente à prosperidade, mas sim à vivência harmônica do caminho do indivíduo. As pessoas elas falam muito assim da prosperidade, né? E quando a gente busca algo, né? Quando a gente busca um equilíbrio ou uma abundância em alguma determinada área da vida ou em todas, as pessoas têm que entender que às vezes a gente pode estar no caminho errado, né? E quando a gente pede essa mudança, essa transformação, pode acontecer algo ruim. E isso assim, eu trabalhando com as pessoas, não sei se tu também tem essa experiência, as pessoas elas tendem a desistir ou então a achar que deu errado quando algo de negativo acontece. E é justamente o contrário. Às vezes a coisa ruim aconteceu
para chegar no caminho que você gostaria, né? Então, quer uma mudança na prosperidade? Ah, eu quero uma mudança. Então, às vezes perde o emprego, às vezes quer uma mudança no relacionamento e o relacionamento termina. E não quer dizer que não vai acontecer o que a pessoa pediu. Quer dizer que ela não estava no caminho certo. Está sendo recalculada a rota. Então, ela vai para um caminho diferente, onde lá está. Então, quando a gente tem um propósito, quando a gente quer algo, aquilo que a gente falou ali no começo, né? Quando tu tem aquela intenção, quando tu tem aquela vontade de querer essa mudança, ou de querer uma prosperidade na vida, ou de querer um amor, a gente tem que estar aberto ao que vir. Né? A gente tem que estar aberto às mudanças, às transformações, se for o caso na vida da pessoa. Então, entender que as coisas ruins fazem parte do processo, né? E saber que aquilo ali pode estar abrindo o nosso caminho e não fechando como muita gente acha, né? Claro, claro. E é isso, né? A gente só consegue chegar nessas conclusões a partir daquilo que a gente estava falando, né? De autopercepção, de autoanálise, de autoentendimento, né? Quando a gente sai um pouco daquela lógica de que as coisas têm sempre que acontecer dentro do meu desejo, né? Dentro de uma coisa mesquinha, e a gente vai mais para esse entendimento de vontade divina aplicada através de mim, né? O que o universo reserva para mim, né? Como que as coisas podem ser melhores, né? E aí quando a gente sai dessa lógica extremamente individualista, para a gente conseguir entender qual que é o nosso papel no mundo, como que a gente pode se expressar de uma forma mais plena, aí a gente vai enxergando isso que às vezes parecem passos para trás, mas na verdade não. É justamente o recalculando rota que você citou, né? É o GPS se alinhando ali para outros objetivos. Entrando nesse exemplo do GPS, entra também a questão dos sentimentos, né? Que eu aprendi muito e estudei bastante, que a gente pode comparar os nossos sentimentos com um sistema de navegação. Que exemplo? Vamos supor que eu quero chegar em, sei lá, eu quero prosperidade, eu quero um amor, eu quero ser feliz, né? Enfim, tô indo lá traçando um caminho. Eu acabei de dar um exemplo errado, né? Porque muitas pessoas falam, eu quero ser feliz. Não, como tu quer ser feliz? Como tu quer que a tua vida seja? A gente tem que ter exemplificado tudo, né? A gente tem que fechar os olhos e visualizar exatamente aquilo que a gente quer da nossa vida. Então, vamos supor, eu quero trabalhar em tal lugar, eu quero fazer tal coisa e ganhar tanto por mês, ou algo melhor, né? Às vezes o universo é algo melhor pra gente, a gente se limita ali. Então eu quero aquela vida ali, aquela prosperidade. E aí eu tô indo. Só que o que acontece? Eu tô triste no meio do caminho, eu tô ansiosa, eu tô com sentimentos que não são legais. Isso aí é como o navegador ali falando, ó, recalculando rota. Recalculando rota. Por quê? Porque tu tá indo para o caminho errado. Então a gente tem um sistema de navegação que nos avisa o tempo todo que a gente está no caminho errado, que são as nossas emoções. Então, se a gente não está se sentindo bem, se a gente não está feliz, se a gente não está se sentindo grato, automaticamente a gente não está naquele caminho que a gente gostaria. Né? Então, por isso essa autoanálise, esse autoconhecimento é tão importante e saber como transmutar isso, de como trabalhar essa questão, porque senão a gente está no caminho errado. E automaticamente a gente não chega lá. A gente vai recalculando a rota e não vai para lá. Então, o sentimento é uma das coisas principais, né? Tanto na magia do dia a dia ou em um ritual, quanto para a gente conseguir um sonho, né? Para a gente alcançar o nosso desejo. Sim, essa metáfora é perfeita, né, do sentimento, e tal como o GPS, que às vezes a gente precisa atualizar os mapas, que a gente precisa atualizar o aplicativo, que a gente precisa de alguma forma, né, fazer um novo download, reconectar também com os nossos sentimentos, isso é importante, né, e a gente só consegue colocar o interno na balança, né, quando a gente começa a definir essa autorreferência. Então, como que eu sei quando eu estou feliz e satisfeito, e diferenciar de quando eu estou na minha zona de conforto, e diferenciar de quando que não existem desafios à minha frente. Porque, às vezes, a pessoa só está entediada, né, numa zona de conforto, e aquilo dali ela confunde com satisfação e saciedade. E aí, às vezes, ela precisa de um chacoalho. Né? Só que quando a pessoa tem essa autorreferência, quando a pessoa está devidamente alinhada consigo mesma, né, ela vai entender
quando ela está estagnada, de quando ela alcançou de fato um novo cume, né, uma planície que ela é estável e que ela tem ali um momento para respirar, apreciar a paisagem, né, ser grata pelo que ela conquistou, pelo que ela manifestou, e aí depois olhar então o horizonte para ver o que mais tem para ser feito, né? Como mais eu posso ser útil, como mais eu posso servir para esse plano divino, né? Então, esses momentos de autoconexão, eles são muito importantes. E aí, né, se a gente está falando de magia de dia a dia, né, é preciso que a pessoa ela consiga, independente de qual que é a prática necessária dela. Ah, legal, gostei muito do Ábralas que eles estão falando, vou fazer. Ou então, nossa, entendi que as minhas relações ao meu redor elas estão desequilibradas e que eu preciso de ter uma prática, né, do meu campo áurico mais forte, eu vou ter que fazer um ritual de banimento, eu vou ter que fazer ali, né, um ancoramento. Independente de qual seja a necessidade dela. A necessidade primordial dela é ter um momento de pelo menos 5 minutos por dia, de manhã cedo, para que ela consiga se conectar consigo mesma. Ah, Rodrigo, Débora, mas eu já faço isso. Todos os dias eu agradeço o Criador pela minha vida. Todos os dias eu levanto e peço para que ele abençoe meus caminhos. Ótimo. É super importante isso, é super legal. Mas mais do que isso, mais do que agradecer e tal, sentar em silêncio, postura, coluna ereta, olhos fechados, conectar consigo mesmo no coração e escutar essa voz. Não, beleza, o que eu vou fazer hoje? Como que eu quero que o meu dia seja? O que tem reservado para mim? Né? Esses momentos de conexão, eles são justamente os momentos da troca. A gente fala, né? Eu escuto muito daquela coisa da turma do chuveiro, né? Do pessoal que, como a gente, né, Débora? A gente tem muitos insights ali na hora do banho. Porque é um momento que a gente relaxa, que a gente deixa os pensamentos todos do lado de fora, etc. Aquilo dali é muito importante, renova a gente, mas a gente tem que fazer um esforcinho ativo, né, para que a gente não sobrecarregue só o momento do banho com isso, né, para que os insights só não cheguem lá, porque às vezes tem muita coisa para a gente receber e só aqueles minutinhos que a gente está ali, né, fazendo nossa higiene pessoal não é suficiente. Então é importante que todo mundo tenha uma prática de conexão todos os dias, né? De manhã é muito mais legal que à noite, porque de manhã você está começando um novo ciclo, né? A cabeça está descansada, né? Você está pronto para preparar, para planejar. No final do dia, você vai começar, né, naquilo dali com empolgação, mas logo, com o cansaço da rotina, entra num automatismo e a gente passa a se enganar falando que a gente está fazendo prática e não está fazendo de fato. É a minha experiência, pelo menos. Não sei como é que você vê isso, Débora. Sim, isso aí é legal, porque as pessoas, elas, principalmente que estão aqui ou que vão ver a live, elas gostam de se basear em pessoas como a gente que já tem essas práticas, né? E que funcionam. Então, o que pode funcionar para elas também? E isso é uma coisa importante, a gente saber como que vai ser nosso dia, a gente direcionar, a gente ter esse tempo só para nós. Então, isso é uma prática, assim, importantíssima. Assim como à noite, a gente também vê o lado positivo das coisas, agradecer aquilo que aconteceu, sabe? Porque às vezes a gente simplesmente o cansaço deixa e vai deitar e não faz nada. Então, eu tenho as minhas práticas, assim, principalmente à noite, assim, a hora que vai dormir, ler o livro, sabe? Absorver, independente da hora que eu tô indo dormir, eu vou ler, porque eu criei uma rotina para minha mente que se eu não faço aquilo ali, parece que faltou algo. Então eu gosto de estar ali alimentando, de ter essa rotina, de fazer algo com... É aquela pergunta, né? O que eu fiz hoje para o meu amanhã ser diferente e melhor? Porque se a gente não muda nada na nossa rotina, se meu dia for exatamente igual a ontem, a minha vida amanhã vai ser igual a hoje. Então, se eu quero crescer, se eu quero melhorar algo, evoluir algo, ou crescer na minha vida mesmo, eu vou sempre fazer alguma coisa a mais no dia de hoje para o meu amanhã ser maior. Então, é isso que isso é uma coisa que eu sempre questiono. Eu fiz hoje tudo que eu poderia, tudo que estava ao meu alcance, que daí entra a ação, né? Eu fiz tudo que estava ao meu alcance para chegar aonde eu queria. Eu fiz todo esse processo, então se eu fiz, tá completo hoje. E amanhã é um outro dia que a gente começa novamente com essas práticas, porque eu acho que é importante a gente ter esse hábito. O Dr. Joe Dispenza, ele fala que a gente é viciado em ser nós mesmos. Então, é muito difícil a gente criar o hábito de mudar, de a gente ser quem a gente quer ser. Porque ano passado, eu coloquei no papel quem eu queria ser, o que eu queria fazer. E eu fui em busca disso diariamente,
até chegar. E hoje eu tenho outros planos de ser maior e cada vez estudando mais. Então, a gente está agindo, a gente age diariamente, não é? E a gente tem preguiça. Não é nem preguiça, né? É falta de hábito. E a nossa mente, ela vai agir naquele modo de espera, no modo avião. Ela Isso. não vai gastar energia. Então, precisa de muita força de vontade da gente para a gente conseguir mudar e criar esses hábitos. Então, eu também queria que tu falasse assim, a gente já está 1 hora, mas eu queria que tu falasse o que quais esses hábitos assim que tu já falou, mas que para ti é importante para as pessoas conseguirem mudar de vida, mudar a rotina, mudar quem elas são, mudar os sentimentos. O que tu faz assim para que tu consiga evoluir cada dia mais? Legal, tá. Bom, eu acho que, né, então, a gente falou dessa coisa de ter, né, esse autocentramento, de conseguir estabelecer as próprias referências, né? E aí a pessoa ter esse entendimento de para onde que ela quer ir, onde que ela quer chegar, né? E que isso seja desembaraçado de influências externas, de família, de sociedade, de amigos, né? Ou de caprichos pessoais, né? A pessoa conseguir estabelecer uma rota, mesmo que ela seja genérica, ela não precisa ser tão clara no primeiro momento. A pessoa só precisa saber qual é a direção que ela quer ir. E ela conseguir atestar e provar para si própria de que aquela rota é autêntica dela e não uma projeção de vontade de terceiros, né? E a partir desse momento, né, a pessoa entender né, quais são os passos, o que precisam ser, né, devidamente delineados e planejados para aquilo dali. Muitas vezes a gente não vai ter a clareza de quais são as nossas sombras, de quais são os nossos obstáculos, de quais são, né, as qualidades que a gente precisa melhorar. Então, é a partir do feedback do outro, das relações que a gente trava, né, que a gente vai entender onde que a gente tem que fortalecer e onde que são as nossas qualidades e as nossas virtudes. E em cima disso aí, né, a gente vai selecionar, né, essas técnicas para serem utilizadas. Então, sejam os servidores, né, sejam técnicas de proteção, seja o Ho Oponopono, e quando a gente vai experimentando essas diversas técnicas, a gente vai colocando essas ferramentas em uso, né, e a partir da observação dos resultados, a gente precisa também observar quais são as mudanças que acontecem na gente. Todas as vezes que a gente conquista alguma coisa dentro do mundo material, alguma coisa dentro da gente muda também. Pera, legal, eu tenho que ser grato para isso aqui. Mas o que mudou em mim? Né? Como que eu mudei para estar aqui? Né? Por que eu não tinha isso antes e tenho agora? Né? E essas pequenas conquistas, elas vão compondo aquilo que dentro do ocultismo a gente chama de grande obra, né? Que é a integralidade do indivíduo. E não a vida como ele conquistou. A vida é a materialização, é a demonstração, é a manifestação da personalidade dele. No final das contas, a gente não tem tanto que olhar, né, para a vida que a gente quer ter, mas para como que a gente vai se sentir mais inteiro e mais íntegro. E isso acaba naquele papo justamente de intimidade com Deus, né? Então, quando a gente começou a live falando, né, de magnetismo, de poder de materialização, de manifestação, e esse magnetismo, ele está diretamente associado, né, ele é um coeficiente dessa intimidade com essa energia criadora. Então, eu só posso ser co-criador quando, de fato, eu assumo essa função de ser de ser sócio, né? De estar participando. Né? Eu quero isso. ser um sócio Nossa, minoritário. Essa frase eu vou gravar a tela, né, quando eu ver de novo, porque é exatamente isso. Legal. Né? Então, eu posso ser um sócio minoritário, eu posso ser alguém que está ali meramente participando por título, né? Ou eu posso fazer valer a pena, né, esse título que eu tenho, essa minha capacidade criativa. Né? E essa capacidade criativa, eu falo que ela se manifesta em todos os âmbitos da nossa vida. Ela vai se manifestar, sim, em abundância, em prosperidade, em dinheiro. Ela vai se manifestar também em criatividade, em capacidade de criar, né, os objetos, as orgonites, os japamalas, uma arte, um desenho, um poema, um texto. Né, a nossa capacidade criativa, ela vai se manifestar principalmente na nossa capacidade sexual, na nossa capacidade de interação com o outro, na nossa capacidade de
ter relações que elas sejam mais autênticas, mais sinceras, mais harmônicas, né? Não só romanticamente, né? Com amizades, com familiares, né? E nessa capacidade, então, de conseguir gerar fertilidade, né? Não só de outras vidas, mas de ideias. E eu falo que né, eu gosto muito do Ábralas, né? E a gente falou tanto dele aqui, porque uma das coisas que eu mais gosto, Débora, que eu mais sinto, é que eu cheguei num momento em que eu trouxe essa ferramenta para o mundo e ela propicia coisas na vida das pessoas que eu não faço a menor ideia do que é. E às vezes as pessoas chegam e falam assim, cara, eu usei o negócio e as coisas aconteceram e eu tô muito melhor no lugar que eu nunca imaginava que eu ia estar. Eu falo, poxa, que legal, porque eu não sei, eu não acompanhei o processo dele. Gostaria de ter acompanhado, mas ele fez por ele, né? Então, se a gente tem essa capacidade de fertilidade, a gente consegue trazer plataformas, situações, né? Às vezes essa live a gente não sabe qual vai ser o impacto na vida de uma pessoa que vai fazer uma mudança muito grande e que a live já aconteceu há muito tempo, a gente estava fazendo outra coisa, a Débora já está dando outro curso, eu já estou gravando outro podcast e tal, e as coisas estão acontecendo. Então, essa capacidade de reverberação e de criação, eu acho que isso começa, né, pequenininho, nesses hábitos, dessas energias que a gente decide colocar, né, igual você falou, no dia a dia, todos os dias, visualizando o que a gente quer e visualizando como que a gente pode ser melhor, não só para a gente, mas também para o contexto social ao nosso redor. Acho que isso é o mais importante de tudo. As ideias que tu falou são normalmente de acordo com o nosso propósito, né? Que vão vindo assim conforme a gente vai se conectando com o nosso eu. Voltando àquela frase que eu achei perfeito que tu falou, quando a gente se conecta, a gente sabe que faz parte, que nós temos uma centelha divina, nós somos, na verdade, uma centelha divina. É aquela frase que falam assim, a gente, como é que é do oceano? Como é que é aquela frase? Nós não somos uma gota no oceano, nós somos o oceano todo experienciando ser uma gota. Olha que Isso. lindo isso aí. E é exatamente isso. Nós somos o todo. Nós somos Deus ou o universo experienciando essa vida. Então, eu sim sou co-criadora. É a gente entender que as pessoas não entendem. É a gente entender que nós temos esse poder de co-criar a vida dos nossos sonhos, porque isso está em nós. Nós somos co-criadores. Então, a gente tem essa energia, esse poder do todo dentro da gente. A gente tem uma chaminha ali que a gente pode acender. Mas a gente tem que cair a ficha de que a gente realmente tem esse poder. E quando a gente assume esse poder, a gente pega as rédeas da nossa vida. É que nem a gente tá no mar, a deriva ali, e não saber para onde ir. Seja, vai pro vento, leva para lá, leva para cá, e a pessoa tá perdida na vida. Tem muita gente vivendo assim. Quando a gente pega as rédeas e sabe para onde quer ir, sabe o poder que tem, ali começa a entrar tudo que tu falou. Vem as ideias, porque quando eu comecei esse processo também de limpar, de saber que sentimentos que eu tenho, de fazer Ho'oponopono, de fazer outras técnicas que limpam e de criar de fato uma rotina com isso, começou a vir muitas ideias. Ideias do curso, o curso de Afamala, veio várias coisas, né, que eu comecei a mudar para eu conseguir transformar e chegar no caminho que eu tô hoje. Então, quando a gente assume esse papel, né, de co-criador e a gente sabe o nosso poder e começa a trabalhar para isso, a gente recebe essas ideias. E isso é muito legal, essa tua colocação, porque é bem isso. E eu acredito que vem de acordo com o nosso propósito. Por exemplo, o teu propósito foi ser a ferramenta, né, para trazer o Abralas para as pessoas, não só isso, muitas outras ferramentas que tu também trabalha. Eu mais para a parte do ensino, eu acredito, né? De trazer uma forma assim para as pessoas. Tá no meu mapa ali, o 22. Então, eu estou trabalhando ele. E eu acredito que é bem assim, né? Quando a gente se conecta com a gente começa a receber coisas que eram para estar na nossa vida e não estavam por falta de desconexão, né? Isso. E sobretudo, né, isso que você fala, né, de a gente ir recebendo, né, tem uma frase que a gente fala que a responsabilidade ela é dada para a capacidade, né? Então, só quem é capaz que é feito responsável, que é outorgado oportunidades para conseguir atuar daquela forma, né? E o nosso propósito ele também se manifesta, né, paulatinamente, né, de formas fragmentadas, né? Então,
Então, conforme a gente se faz apto para conseguir manifestar aquela porção que nos foi dada naquele momento da nossa vida, e a gente consegue manifestar aquilo dali com excelência, então beleza, opa, peraí, você pode pegar mais uma porção aqui, né? E aí o seu universo de possibilidades, seu horizonte de eventos se abre. Você fala assim, cara, eu achava que o meu propósito se resumia a isso aqui até então, mas tem mais isso tudo. Então eu preciso de tornar isso que eu já fiz de uma forma mais efetiva. Às vezes eu vou precisar de treinar pessoas para que elas consigam fazer aquilo que eu estava fazendo, para eu dar conta de englobar essa tarefa que ela é maior, né? E aí a gente vai construindo pirâmides, a gente vai construindo, né, estruturas para a gente conseguir manifestar isso, que, no final das contas, não é um propósito individual, né? Tal como o oceano experimentando ser uma gota, a gente está trabalhando para o oceano. A gente está trabalhando para que outras gotas possam perceber, né, a magnitude, a amplitude que existe ao redor delas, né? Então, o propósito de todos os indivíduos chega no momento que ele deixa de ser completamente pessoal e ele se torna um único propósito, que é o propósito, né, do Bodhisattva, né? Que é o propósito do voto pela coletividade. Então acaba que a gente está trabalhando para Deus. A física quântica, inclusive, na verdade, a visão quântica, né, que o Amit Goswami ele explica, é justamente isso. Por exemplo, duas pessoas querem uma coisa. As duas estão paradas ali na sinaleira e o sinal está fechado. Vai abrir a verde para as duas, mas para uma vai abrir primeiro. Essa concepção da realidade, por quê? Qual para a pessoa que vai abrir primeiro? Quando aquela realidade dela estiver de acordo com a coletividade, quando o pedido dela, o desejo dela vai beneficiar o coletivo também. Então é a gente saber que a vida não é só nós, né? É sempre para o coletivo. Então tudo que eu fizer e fizer bem para o outro, o universo ou Deus vai estar me ajudando, porque aí eu vou estar no meu propósito com o propósito dele também. Que é a expansão das pessoas em si, né? Então, olha que legal isso. Isso aí as pessoas sempre têm que saber, independente de qual pedido que a gente vai fazer para o universo, independente de qual nosso propósito, sempre quando ele conta com o outro, quando a gente pensa no outro, na evolução do outro, no bem-estar dele, automaticamente a gente vai ter aquela ajuda de Deus ou do universo. Por quê? Porque aí é o propósito dele também. E isso aí é muito lindo, assim, quando cai aquela ficha, sabe? E é isso, né? Pegar essa chave que a gente deu e que a gente sintetizou aqui agora e aplicar, mesmo em atos que eles não sejam atos mágicos ou espirituais no dia a dia, né? Na nossa interação com uma ou outra pessoa, né? Na forma como a gente vai colocar as nossas palavras, né? Como que esse toque que eu vou dar no meu amigo vai impactar ele, né? Isso é ativar essa centelha divina, criativa em todos nós, em cada um dos nossos atos, em cada um das nossas falas, em cada uma das nossas interações, em cada um dos nossos objetos. Então, se a gente começou, né, a live falando ali, né, dos objetos pessoais, né, que tem a nossa energia e que a gente consagre, etc e tal, a gente também pode consagrar as nossas posturas, a gente também pode consagrar os nossos relacionamentos, cada uma das nossas interações, cada uma das nossas ideias e como que isso impacta o mundo ao nosso redor, né? E é claro que é um trabalho de formiguinha, claro que a gente não vai conseguir estar consciente o tempo todo de tudo ao nosso redor, mas cada vez que a gente acessa essa ideia e que a gente se predispõe a colocar ela em movimento, o dia seguinte vai ser mais fácil de contemplar, né, maior amplitude, até que a gente se torna aquilo que a gente advoga, né, a gente se torna essas ideias que a gente projeta. Eu acho que é por aí. Com certeza. Rodrigo, queria falar bem mais, falar sobre a magia, enfim, queria falar muita coisa, mas o tempo vai passando. Vamos marcar outra live qualquer dia desses para a gente continuar a conversa, que foi bem legal, é uma troca bem legal. Eu gosto assim de lives com convidados, porque a gente consegue fazer uma troca, né, de conhecimento e passar essa troca para as pessoas também. Então é muito legal. E a gente combina outra, com certeza, se tu aceitar, a gente faz. Com toda certeza, já tá aceitado. Outra live. E, gente, assim, ó, semana que vem
do dia 13 ao dia 16, eu vou estar fazendo a Semana da Cocriação, que é um evento 100% online gratuito no meu YouTube. O link está na minha bio, quem quiser, onde eu vou estar falando todo esse processo, um pouco do que a gente falou também no podcast, falando assim, todo o processo de como eu cheguei até aqui, essas mudanças, tudo que a gente conversou hoje e de como acessar as nossas crenças, de como eliminar elas, assim, de como a gente vai trabalhando. Então vai ser 4 aulas bem profundas. Quem quiser, se inscreve lá, porque primeira vez que eu vou dar essas aulas e vai ser bem legal, bem intenso, bem profundo. E tenho certeza que todos vão gostar aí. Nossa, sensacional. E estou doido também para publicar o nosso podcast, né? Você esteve lá comigo no Diário Mágico e o episódio ficou sensacional. Deve sair aí no final do mês ou início de outubro e vai ser super bacana. Vou compartilhar ali. Eu contei coisas que normalmente eu não conto nas Mas lives. Da maravilhoso. mudança, assim, da minha vida. Então, é bem legal, bem legal. Quando sair, eu vou compartilhar bastante, porque é muito legal. Até para o pessoal conhecer também o teu perfil. Quem quiser, quem está aqui me segue, segue o Rodrigo também. Acompanha o Diário Mágico, que é maravilhoso o trabalho dele. Muito O obrigado. Alexandre pediu para te falar dos teus serviços. O que tu faz, assim, para as pessoas te procurarem caso elas sentem necessidade? Legal. Olha, Alexandre, eu sou um reorganizador energético. Então, eu trabalho como terapeuta holístico, né? E eu falo que eu faço não só um check-up geral de limpeza, organização, energização, né? Mas eu vou trabalhando isso que a gente falou aqui na live, dessas referências internas, de forma a tornar elas mais coesas, mais coerentes e mais alinhadas com, né, a vontade, com a essência da pessoa, né? E aí, se ele tiver interesse, lá no meu perfil tem um formulário de contato, a pessoa entra direto em contato com o meu WhatsApp e eu consigo explicar um pouco melhor do processo. Beleza. Gratidão, Rodrigo, Eu que novamente. agradeço. Muito obrigado. Sensacional. Amei. Ai, que bom. Também gostei bastante da nossa conversa. E, gente, sigam o Rodrigo, acompanhem o trabalho dele. E ótimo final de semana para todos. E em breve a gente combina outra live para a gente falar mais um pouco. Tem muita coisa para ser trocada aí. Que Tá bom, legal. gente? Gratidão, ótimo final de semana para todos. E coloquem em prática, assistam novamente a live, porque é isso aí. É como o Rodrigo falou, trabalho de formiguinha. Dia a dia a gente vai agindo um pouquinho e a gente vai se transformando. Beijo, Sensacional. gente. Até mais. Até. Tchau.